X vidas e X mortes de Wolverine se encerraram. Agora está na hora da nova revista do Wolverine começar a publicar seu título regular lá nos Estados Unidos. E também mais alguns. Vamos ver se ficou bom? É logo depois da vinheta aqui no canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês Wolverine número 4 da Panini. Primeiro exemplar da revista que não tem as duas minisséries que a Marvel prometeu que iam ser tão bombásticas quanto House of X e Powers of X. Essas duas minisséries, X-Lives e X-Deaths of Wolverine, a gente já trouxe nos vídeos passados. O vídeo mais recente da revista do Wolverine, Wolverine número 3, que trazia a conclusão das duas minisséries, vai estar nas telas finais para você conferir. Se você nos conheceu hoje, se você achou esse vídeo hoje, não viu os exemplares anteriores da revista, mas a partir desse número, em que pese que essas edições fazem referência aos acontecimentos das duas minisséries que eu citei aqui, a gente tem as revistas regulares, mensais do Wolverine lá nos Estados Unidos. No caso, a própria revista Wolverine e X-Force. Então a gente vai resenhar isso para você hoje, sempre em duas partes. Primeiro, a gente faz o review sem spoilers, contando um pouco do conteúdo, qualidade das histórias, minha impressão, preço, número de páginas, o que tem dentro da revista. Depois, o resumo completo, que é a história completa que está aqui. Aqui na descrição você encontra uma minutagem. Você pode assistir até o review sem spoilers se desejar. Pode pular ele se você quiser ir direto para o resumo completo. E assim por diante, tudo aqui. Aqui você também encontra os links das nossas redes sociais, o meu Pix pessoal, que é um jeito de contribuir com o canal. Também dá para contribuir através desse QR Code que eu vou deixar aqui na tela. O link da Amazon para adquirir Wolverine número 4 e várias outras revistas dos Mutantes, lançamentos, revistas não tão recentes, as séries regulares, Omnibus, a saga dos X-Men. E todos esses links, quando você adquire por eles, você também ajuda aqui o canal Fator X. Agora vamos lá para a primeira parte, review sem spoilers de Wolverine número 4 da Panini. Wolverine número 4 tem 112 páginas. Custa R$ 31,90. Traz em seu interior Wolverine de 2020, números 20 e 21. X-Force, volume de 2019, números 27 e 28. Aqui, gente, ó, desde que a coleção começou, né, os três primeiros números, como eu disse, encadernaram X-Lives e X-Deaths. 10 vidas e 10 mortes de Wolverine, que eram duas minisséries com altos e baixos, mas que eram importantes para o cânone de todos os mutantes. Traziam aí o destino de Moira X, traziam algumas movimentações importantes para Krakoa, mais inclusive X-Deaths, né, 10 mortes, do que X-Lives. Mas X-Lives, em compensação, vinha de eventos que foram construídos na revista mensal da X-Force, que saía encadernado na revista X-Men. A mesma série X-Men que continua em paralelo com essa série do Wolverine, que já está aí no número 56 para sair o 57. Então, era uma minissérie, eram duas minisséries ali que construíam um pouco, fechavam pontas soltas, abriam outras e tudo mais. Aqui, a partir desse número, a gente voltou para as séries mensais do Wolverine e da X-Force, que antes revezavam no mix de X-Men. Por que eu estou falando isso? Porque essas duas séries sozinhas são um pouco fracas. Eu não acredito que vão ficar só elas na revista do Wolverine. Acho que vai entrar aí também os carrascos do Steve Orlando, porque tem na equipe o Daken, o filho do Wolverine e tal. Talvez entre mais algum título, né? Porque cabem 4 revistas em cada exemplar desse. Então dava para eles colocar 4 revistas americanas direto. O mix de X-Men me parece que vai ficar assim. Vai ficar com X-Men, a série do Jerry Dunga, X-Men Red, a série do Al Ewing, Immortal X-Men, a série do Kieron Gillen, e a Panini disse recentemente na internet que vai acrescentar no mix em breve também os Novos Mutantes. Então, 4 revistas lá, 4 revistas aqui, cabe aí um Legion of X ou alguma outra revista junto com o Wolverine. Mas por que eu estou falando isso? Porque essas duas séries, como eu disse, são um pouco fracas, e aí essa revista só com as duas ficou bem difícil, viu? Os 2 primeiros números são do Wolverine, o 20 e o 21, trazem o encontro dele com o Deadpool. Resgata, claro, apesar do encontro ser totalmente cômico, resgata coisas que estavam sendo estabelecidas na própria revista do Wolverine. Então a gente já sabia que num leilão que o Wolverine foi participar para tentar descobrir o que estava acontecendo, porque corria o boato que o leilão tinha a ver com ele lá em Madripoor, ele descobriu que tinha uma mão dele sendo leiloado, uma mão que ele não lembra de quando foi decepada dele. A gente viu também, durante várias edições, a obsessão de Dolores Ramirez, uma agente da CIA, em perseguir o Wolverine, e a desconfiança da CIA em relação aos mutantes, que deve ser a desconfiança do governo americano inteiro. Beleza, isso daí. Então, tudo isso
foi deixando migalhas que se juntam nessa revista aqui. Então nessa revista a gente vai ter Dolores Ramirez, vai ter a Samão e vai ter o Deadpool bagunçando tudo no meio. Vai ter o Maverick, que também andou aparecendo na revista Wolverine, voltando, mais ou menos no mesmo papel que ele estava. Então a edição continua o que você já estava vendo na revista do Wolverine. Só que, como eu falei, são duas edições bem cômicas. Traz um plot que parece até ser importante, porque traz o retorno de uma inimiga recente dos X-Men, uma personagem que inclusive já tinha se tornado aliada da equipe, então tem que explicar por que ela voltou a ser vilã. Não vou falar isso aqui na parte sem spoilers. Mas é uma história muito... É para quem gosta de história do Deadpool, essa daqui, na verdade. A segunda parte da revista são duas edições da X-Force. As duas edições da X-Force vão trazer mais consequências de X-Lives of Wolverine. Por quê? Porque lá era derivado direto das ações da própria X-Force na sua revista mensal. O Omega Vermelho, insatisfeito com ações que a X-Force tinha tomado com ele. E ele morreu no final de X-Lives of Wolverine. Então, agora tem o dilema. Vai trazer ele de volta pelos protocolos de ressurreição? Porque ele é um traidor, mas todos os mutantes passam pelos protocolos de ressurreição. E como que vamos lidar com ele? Quanto disso foi culpa dele? É até que um questionamento interessante, move a revista, vai dar frutos em outras edições da X-Force, o resultado disso. Só que o que é mesmo a história, o argumento que move as duas edições, né, os números 27 e 28, porque isso está ali em algumas das páginas da revista. É a reciclagem de um plot que a gente já viu. Vou dar uma pista para vocês, mas falo melhor também no resumo completo, mas é o plot lá de O Resgate do Professor X, que tem vídeo no canal. Eu vou colocar ele também nas telas finais para você poder conferir. Então, é meio que uma ideia reaproveitada, que é a história principal, acaba continuando. A do Wolverine com o Deadpool também, que são as duas primeiras edições, também acabam continuando. Então, além de estar meio chata a edição 4, a chatice vai continuar na edição 5, viu? Já vou avisando vocês. Você está fazendo a coleção da revista do Wolverine, a gente já passou por isso na revista dos X-Men. O Mix trazia várias revistas e tinha edições que eram totalmente fracas, depois dava uma melhorada. Mas é para observar com calma. Mas esse daqui é o review sem spoilers de Wolverine número 4. Agora vamos entrar no resumo completo. Wolverine 2020, números 20 e 21. Nossa história começa com Deadpool refletindo sobre o Wolverine, falando do seu papel como protetor de Krakoa, como ele está acomodado em fazer o serviço que ninguém mais quer fazer e garantir a segurança dos krakoanos, que foi o que sempre o Wolverine fez pelos X-Men, pela causa mutante. Bem legal até ver o Deadpool daquele jeito aloprado dele, mas pensando, ponderando sobre isso. Mas em seguida a revista já emenda em um monte de tentativas do Deadpool de ir para Krakoa como clandestino, invadir Krakoa, tudo para ficar lá só. E aí é uma coisa interessante, porque o Deadpool ele é uma espécie de mutante artificial. Ele é uma pessoa que não nasceu com o fator X, mas que teve ele enxertado em seu corpo. Na forma do fator de cura do próprio Wolverine, inclusive. É o que deu o poder de regeneração que ele tem. Beleza. Existem outras pessoas que não nasceram mutantes que estão nessa situação e que conseguem usar os portais e chegar até Krakoa. É o caso do Senhor Sinistro. Mas o Deadpool parece que não pode. Isso porque a gente já viu a Moira usando a pele do Banshee para atravessar um portal e chegar até lá, né? O Deadpool não. O Deadpool não consegue passar os portais, tem que saltar de paraquedas, tem que fazer um monte de expedientes. A gente está falando muito de uma coisa meio sem importância, mas isso é para dar o tom da revista. Enquanto isso, o Wolverine rechaça todas as tentativas do Deadpool de chegar até Krakoa. A gente vê o Deadpool bravo. Aí tem um monte de quebra da quarta parede, o Deadpool atirando na revista número 1 do Wolverine dessa coleção de 2020. O Deadpool adquirindo a revista da sua própria primeira aparição lá em Novos Mutantes. Várias coisas assim. O Wolverine então volta para o que seria mais sério. Ele tem um problema. Recentemente, como eu falei no review sem spoilers, ele descobriu que estavam leiloando, negociando uma mão decepada dele e que Dolores Ramirez, agente da CIA, do Gabinete X, né, o gabinete que vigia os mutantes, vigia a Krakoa, adquiriu a mão. Ele não sabe a origem dessa mão, não sabe quando a perdeu, de onde ela veio, não sabe o que a Dolores quer fazer com essa mão. Então ele procura a SAB e pede, fala, rastreia a Dolores, eu quero descobrir o que aconteceu, qual a origem disso, né? Porque quando que eu perdi essa mão, mas quero obter ela de volta, porque eu já sei que essas coisas vêm para explodir na cara da gente. Daqui a pouco aparece um monte de clone meu e eu não quero sangue nas minhas mãos por conta do que esses clones vão vir a fazer, o que o governo vai fazer com amostras minhas. Beleza. A SAB então consegue localizar ela. Só que a gente vê que o Deadpool já tem um plano para ir para Krakoa. O plano dele é se mostrar útil, ele quer inclusive voltar para X-Force. E aí ele também está rastreando a Dolores, a mão, ele pede ajuda pro Fuinha, que é um antigo aliado dele, mas que a relação dos dois terminou de forma bem assim abrupta, né? Os dois praticamente como inimigos. Mesmo assim o Deadpool vai lá, confia no Fuinha. No mesmo lugar que ele vai encontrar o Fuinha, ele encontra o Maverick,
que apesar do Wolverine tratar como aliado, tem trabalhado com a Dolores Ramírez muitas vezes, então é meio suspeito, o Deadpool nem liga. Mas o que vai acontecer é que ele vai conseguir informações suficientes, inclusive com a SEGA também, sua parceira. Estou falando, parece mais uma revista do Deadpool do que do Wolverine. Conseguir informações suficientes para rastrear a mão antes do próprio Wolverine. O que acontece a seguir é o Wolverine, ao localizar a Dolores, e ela está com uma pasta que ele acredita que contém a sua mão, né? Então ela está mantendo essa pasta em segurança, tomando o maior cuidado e fala, não, é lá. Vou segui-la. Quando ele chega no lugar que era para ela estar, que a sábia rastreou tudo para ele já encontra o campo de batalha todo devastado, um monte de gente morta, um monte de cópias dos X-Men, ele vai ver rapidamente são cópias robôs, e embaixo de uma cópia do Colosso está o Deadpool, todo arrebentado. O Deadpool chegou primeiro que ele, já matou um monte de gente, fala ainda para ele assim, para ele agradecer, porque não causou um incidente internacional, porque ele não é cracoano. E aí, os dois estão meio que se entendendo quando chega a segunda parte do ataque. Fonte desses robôs que estão no campo de batalha, que o Deadpool destruiu eles e destruiu também alguns agentes da CIA ali. A fonte é a Perigo, antiga aliada dos X-Men, né? Recente, em Astonishing Surpreendentes X-Men. Ela surgiu como uma vilã, ela era a Sala de Perigo que se libertou e se voltou contra os mutantes. Depois, na continuação, no segundo arco da revista Astonishing X-Men, ela mudou de lado, passou pro lado dos mutantes. Mas como nessa fase de Krakoa os mutantes estão repudiando a inteligência artificial, porque o avanço da inteligência artificial sempre levou à guerra com os mutantes, né? Então eles estão completamente afastados, inclusive com ordens de destruir qualquer inteligência artificial, a Perigo não tem aparecido. Também não apareceu nenhuma tentativa dos X-Men de matá-la, ou alguma ruptura entre eles, nada disso. Mas ela surge agora, ela parece estar atrás do conteúdo da pasta que ficou com o Deadpool. A pasta tem ali aparentemente peças que lembram muito a Perigo, mas também lembram o supercomputador cérebro que o Professor X usa hoje. Não tem nada a ver com a mão do Wolverine. Mas o Deadpool explica o nexo, explica o que tem de ligação ali. Aquela mão do Wolverine era sintética. Ela não foi decepada do Wolverine, mas de uma cópia robô dele. A Dolores Ramírez descobriu isso e rastreou até a fonte. E a fonte era justamente a inteligência artificial Perigo, com a qual ela estava tentando contato e tentando oferecer algo que lhe interessasse, o conteúdo daquela pasta. O problema é que quando o Wolverine vai ali se enfrentar com a Perigo e também se entender com ela, porque ele mesmo diz, eu lembro a última vez a gente era aliado. O Deadpool teleporta os dois porque acredita que eles não têm condição de enfrentar a Perigo. Só que quem forneceu o sistema de teleporte que ele está usando foi o Fuinha, que não é de confiança. Então, em vez de surgir num lugar seguro, ele surge dentro de uma cela que o Fuinha preparou antes para esperar ele. Ele e o Wolverine surgem nela. E aí o Fuinha rouba a pasta e a gente vai ver ele tá mancomunado com o Maverick. Eles abrem, veem o conteúdo e ficam pensando no que vão fazer. E a história termina com o Wolverine e Deadpool presos dentro dessa cela. X-Force 27 e 28, resumo completo. Então aqui, a reciclagem que eu falei para vocês é que o supercomputador cérebro ganha vida de novo. A gente já tinha visto isso no resgate do Professor X, na fase que se seguiu a conclusão de Operação Tolerância Zero, no finalzinho dos anos 90, e agora a gente vê de novo. A explicação aqui é tudo que aconteceu em X-Lives of Wolverine. O fato do Professor X interligar todas as unidades de cérebro para poder localizar os destroços de uma unidade de cérebro que estavam com Mikhail Rasputin na Rússia. O fato também de uma dessas unidades ter tido contato com a mente do Wolverine e sido usada para a mente do Wolverine atravessar o contínuo espaço-temporal, chegando a outros pontos do tempo, onde ele possuía seu próprio corpo. Então tudo isso afetou de maneira adversa pelo menos uma unidade do supercomputador cérebro, que com todos esses dados, vestígios da consciência do Wolverine, da viagem no tempo, ele acabou ganhando autoconsciência e começou não só a crescer, mas também a se alimentar de mutantes. Se alimentou primeiro do Forge, adquiriu justamente esse super cérebro e vai começar inclusive a se reproduzir. Enquanto isso, enquanto a X-Force não percebe que isso está acontecendo, uma outra polêmica surge na revista, uma polêmica até interessante, parte das consequências também de X-Lives of Wolverine, que é o seguinte: o Ômega Vermelho deve passar pelos protocolos de ressurreição? O Fera acha que não. O Fera diz que ele é um traidor, tentou destruir Krakoa e que ele inclusive tinha que ser apagado dos backups para nunca poder ser ressuscitado. Só que o que o Fera omite é que a insatisfação que levou o Ômega Vermelho a ser o traidor de Krakoa foi gerada pelo próprio Fera, que fez várias coisas, manipulou ele, matou ele e trouxe de volta sem que ele soubesse, colocou equipamento de escuta em segredo dentro do cara, transformou ele num agente duplo involuntário. E a Sábia vai vir, vai pedir licença para o Conselho Silencioso e vai contar a história toda. E vai defender a ressurreição do Ômega Vermelho. O que vai acabar acontecendo. O Conselho até vai autorizar, mas depois a X-Force também vai votar isso e vai passar, eles vão trazer o Ômega Vermelho de volta. E isso
acho que é a coisa mais legal que tem na revista, viu? Porque vai trazer frutos futuros. Que pese que eu não li as edições seguintes, mas dá para você ver isso. A Sábia meio que apadrinha o Ômega Vermelho ali, dá alguns conselhos para ele ao longo da edição, enquanto eles ainda não percebem o que está acontecendo com o supercomputador cérebro. Ele está muito bravo com Fera, tudo mais, mas ele fica em Krakoa. Mas o resto do plot da revista, então, é em torno da gente ver o cérebro crescendo cada vez mais, se reproduzindo, procurando outros mutantes, procurando um lugar para se reproduzir. O Blackton Cassidy é a única testemunha de que isso aconteceu, só que ele vai ficar inconsciente, vai ficar com as memórias confusas, mas vai sobreviver ao encontro com a entidade, vai conseguir avisar a X-Force pelo menos de parte do problema. E aí, quando eles entendem o que está acontecendo, eles reúnem a equipe. E nisso tem duas coisas aí que eu não gostei muito. A primeira é o Quentin Inquiry. A gente vai ver, inclusive está na contracapa da revista, que o Quentin Inquiry está usando seus privilégios como membro da X-Force para encomendar vários corpos reserva para o quinteto, que é responsável por criar corpos para a ressurreição. Então, o Quentin Inquiry tem corpos com o seu DNA, que a sua mente pode controlar ali remotamente com seus poderes, tanto de telecinese quanto de telepatia, mas corpos que não são cópias dele mesmo, mas cópias misturadas, amálgamas. Ele está usando, por exemplo, um ômega nático nas palavras dele, uma cópia do Quentin Inquiry com tudo criado por engenharia genética, mas com simulações dos poderes do fanático que ele usa para lutar na arena. E ele tem mais um guarda-roupa ali com corpos da Rainha Branca e de vários outros personagens, tudo à sua disposição. O Wolverine vai flagrar ele usando isso, vai contar para ele da ameaça do cérebro. E aí o cara que é tão ousado vai partir, não vai participar da missão não. Vai avisar as Stepford, principalmente a Phoebe, por quem ele ainda está apaixonado, em que pese que ela não está correspondendo a ele, pelo menos aparentemente, de que o cérebro está devorando o cérebro de outros mutantes e que as 5 em 1 podem ser um alvo para ele, né, porque seria uma mente muito poderosa, mas ele mesmo não entra no confronto. E essa, como a história anterior, termina continuando, porque o Wolverine e a Dominó, sozinhos, né, ninguém mais participou da missão, encontram no final o ninho dessa entidade cérebro que está ali se reproduzindo, crescendo cada vez mais e que já tem um nome, Cerebrax. E a descoberta desse ninho encerra X-Force número 28, que é também o último exemplar encadernado em Wolverine número 4 da Panini. Então encerra também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado, apesar de eu não ter gostado da revista. Se você gostou, aproveite e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, volte para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!